Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, terça-feira, 18 de novembro, reunidos em torno do pão da palavra. Hoje o Evangelho está em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Tendo entrado em Jericó, Jesus passava pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois ele era de baixa estatura. Então ele correu à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa conversão, esse encontro de Zaqueu com Jesus, só Lucas narra a ele. Só em Lucas ele encontrou essa passagem. Aqui já próximo de Jerusalém, Jesus está chegando já a Jerusalém. E aí então, este encontro. Zaqueu tem um desejo sincero do coração, quer ver Jesus. Era um homem rico, ele era cobrador de impostos, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos, era muito rico, tinha muitos bens, muito dinheiro. Mas havia um desejo no coração de Zaqueu de ver Jesus. Ele queria ver. Ele se ouviu falar da fama de Jesus. E agora ele está lá, Jesus chegando em Jerusalém, está passando pela cidade dele. Então ele sai para ver Jesus. E aí então não consegue ver a multidão. Ele então faz uma coisa meio inusitada, um homem rico. Faz uma coisa meio estranha. Corre, sobe uma árvore. Ele podia ter pagado alguém, subornado, para alguém ajudasse ele lá a abrir multidão, ou subornar os discípulos lá, tentar subornar, mas não. Ele tinha um desejo sincero, honesto. Ele subiu, correu num sicômoro, uma árvore, para ver Jesus. E qual a surpresa dele? Ele é visto por Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu. E quando ele olha para cima, Jesus vê e diz: Zaqueu. Jesus fala o nome dele. Desce depressa. Zaqueu não desceu, ele caiu, pulou de cima. E recebeu em sua casa com muita alegria. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós trazemos essa passagem dessa conversão de Zaqueu para a nossa vida. E vamos ver o processo dessa conversão, que não é uma subida, a conversão é uma descida. Por isso Jesus diz para ele: desce. Nós precisamos descer. Jesus desceu, ele esvaziou-se, humilhou-se por amor de nós. O nosso processo de conversão passa por isso aí, passa por um processo de descida. Nós temos que nos abaixar, descer com Jesus. Para encontrar com Jesus, eu preciso descer como ele desceu. Eu preciso esvaziar de mim mesmo, esvaziar, para poder, esse encontro com Jesus, ele me levar. Como ele levou Mateus. Ele disse, todos zombavam, todos achavam ruim, porque Zaqueu era judeu, mas trabalhava para os pagãos, para os romanos, ganhava dinheiro com isso, ficou rico. Então ele era mal visto, considerado um pecador. Mas Jesus, como ele se abaixou, Jesus disse: este também é filho de Abraão.
faz parte do povo e foi resgatado agora. Mas qual que é o processo de Zaqueu? Veja bem, Zaqueu, que leva Jesus para casa, ele inicia então um processo de conversão e um processo bem grande, bem forte, bem profundo. Por quê? Porque ele vai além, meus irmãos. Zaqueu nem disse que vai parar de roubar, que vai parar de fazer coisas desonestas. Não, ele dá um passo a mais. Zaqueu não somente diz, vou parar de pecar. Como nós achamos que conversão é parar de pecar. Parar de pecar é o ponto inicial, é estaca zero. Saiu do pecado grave, parou do pecado, de cometer pecado grave, aí é o ponto inicial. Mas nós não podemos ficar aí a vida inteira, temos que crescer. E o crescimento é esvaziamento, é renúncia, é descer mais ainda. E Zaqueu, o que ele diz? De pé, diz para o Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus não pediu isso para ele. E nem precisava de fazer isso. Não. Zaqueu é tomado de uma generosidade, de uma experiência de amor com Jesus, que ele vai além. Aí está um processo de conversão iniciado realmente. Quando livremente vai além daquilo que se pede. Atitude de amor. Depois ele diz, se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ele tinha que devolver somente o que ele prejudicou. Se roubou, devolve o que se roubou. É isso só. Não, Zaqueu vai mais. Eu vou dar 4 vezes mais. Zaqueu é generoso. Zaqueu queria ver Jesus, é visto pelo Senhor. E neste encontro, Zaqueu dá um passo além de parar de pecar. Ele realmente nos ensina que um processo de conversão, ele se inicia com parar de pecar, mas ele precisa ir mais além. Precisa de ter atos de generosidade, atos de amor, atos de liberdade em que livremente eu faço. Ninguém me impôs. Eu faço. Aí nós podemos pegar, não é? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, 38, quando Jesus propõe realmente isso, ir além. Mateus 5, quando o Senhor lá propõe ir além. Quando ele diz assim, ó, se alguém te processar para tomar a túnica, dê também o manto. Se obrigado a dar 1000 passos, anda 2000. Processo de conversão. Se amar os seus amigos, o que vai fazer de bom? Ama também os inimigos. Entende, meu irmão? O cristão, o processo de conversão é quando nós vamos caminhando e somos chamados a irmos além, mas livremente. Um ato de generosidade, de amor. Quando Pedro perguntou para Jesus, Senhor, quando vezes teve que perdoar 7? Não, Pedro. Pedro, é preciso ir além disso. É preciso sair daquilo que é regra, daquilo que é obrigação. É preciso ter atitude de liberdade, de oferecer mais. Quando aquela mulher pecadora, lá em Mateus 18, quando aquela mulher pecadora, Lucas 7, entra na casa de Simão, não Simão Pedro, outro Simão, e aí então ela beija os pés de Jesus, lava com suas lágrimas, enxuga os seus cabelos. E então o coração de Simão começa a questionar, porque a atitude dela é a atitude de Jesus. Jesus fala para ele, Simão, vou te contar uma história, e fala com ele. Depois fala, olha, Simão, entrei na sua casa, você não fez nada. Você não me recebeu bem, você não beijou os meus pés, você não enxugou com os seus cabelos. Essa mulher entrou e fez mais. Aquela mulher entrou e debruçou os pés de Jesus. Não somente pediu perdão e misericórdia, mas foi além. Entende? Conversão, meu processo de conversão é quando eu vou além. Eu preciso dar passos maiores na minha vida de conversão. É isso que Zaqueu nos ensina. É isso que esse evangelho de hoje quer nos ensinar. A quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba, a dar passos e a fazer gestos de grandeza, gestos de amor verdadeiramente, porque são gestos de amor que nos levam para o céu.
de amor verdadeiro, de amor para com o Senhor, e aí este amor para com Jesus, que é manifestado no amor para com os meus irmãos. Quando eu sou chamado a quebrar o meu orgulho, a soberba, como fez Zaqueu. Quando eu sou chamado a dar mais do que me impedem. Ah, o outro me ofendeu, eu tenho que me pedir desculpas. Não, eu vou oferecer para ele, eu vou mais. Eu vou tomar iniciativa. A outra com raiva de mim. Então eu não fiz nada para ele, vou ficar na minha. Não, quem sabe eu posso pedir perdão para ele. Ou pelo menos se eu não peço perdão, me aproximar dele. Eu tomo a iniciativa do bem. Não é assim que Jesus nos ensina? A tomar a iniciativa. Fazer para o outro aquilo que eu quero que façam para mim. Isso é processo de conversão, meu irmão. Quando eu vou no meu encontro com Jesus, eu vou crescendo nos meus atos de amor. Vou crescendo na minha generosidade. Vou crescendo na minha vida de oração, rezando mais do que me impedem. Eu vou empenhando mais na minha formação. Eu vou empenhando mais no trato com os meus irmãos, mais educado, mais generoso, com a minha esposa, com o marido, com os filhos. E assim eu vou me esforçando sem que ninguém me impede diretamente. Mas a atitude do outro está impedindo que eu tenha mais paciência, então eu vou ser mais paciente. Nós precisamos sair da mesmice. Precisamos pular essa etapa de só não pecar. E até uma coisa negativa. Ah, eu sou homem de Deus, uma mulher de Deus, não posso pecar, não posso. Não. Aí fica uma relação com Deus muito negativa. Só de não. Não, meu irmão, não é isso. É uma atitude de... a minha amizade com Deus é uma atitude de sim. Eu vou dizendo sim para o meu Senhor. Eu vou dizendo sim para Jesus. Eu vou dizendo sim para a palavra que me fala todos os dias. Então eu vou me entregando cada vez mais. É um processo que eu preciso começar, eu preciso esforçar, nós precisamos de compreender que precisamos ir além do que somente parar de pecar. Parar de pecar, como já disse, é marco zero, é início. Agora eu preciso ir mais do que isso. Eu preciso livremente fazer gestos, atos de bondade, caridade, de amor para com o Senhor e para com os meus irmãos. Como Zaqueu, que fez mais. Só devolver o que tinha roubado já era o suficiente. Mas ele quis ir além. E porque ele foi mais, Jesus disse para ele, hoje a salvação entrou nesta casa. Em que casa? No coração de Zaqueu e na casa também dele. Porque ele realmente tomou uma atitude de fé. Ele realmente queria aquilo que ele realmente tomou atitudes para mostrar que o que ele queria era verdadeiro. Ele queria ver Jesus. Foi visto por Jesus. E aí ele se entregou. Aí ele revelou que realmente o desejo dele era verdadeiro. E ele foi além. Isso é conversão. Que nós precisamos também de irmos além, dar passos. Nossa fé, nosso amor a Jesus, nosso amor aos irmãos. São gestos de amor que vão nos levar para o céu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.